E estamos hoje aqui neste podcast para falar com duas pessoas que eu admiro bastante e sobre um tema também que me diz muito, que é a literacia financeira. Tenho aqui comigo a vice-presidente do Conselho de Administração da CMVM, Inês Drummond, e Francisca Guedes de Oliveira, administradora do Banco de Portugal. Olá às duas, sejam bem-vindas ao Money Bar. Obrigada, Bárbara. E hoje vamos falar de um tema, e vamos começar por falar de um tema que tem estado na ordem do dia, mas que efetivamente, quando nós olhamos para os números demonstram que ainda há aqui um caminho grande a fazer. E eu perguntava a cada uma como é que avaliam o estado da literacia financeira em Portugal. Sou eu? Começa tu. Não como nós gostaríamos que estivesse, não tão mal às vezes como se coloca e como algumas inquéritos parecem demonstrar, e provavelmente tem ali algumas questões relacionadas com a própria amostra, mas não como deveríamos estar, não só para no fundo estarmos mais capacitados e para termos mais informação relativamente àquilo que são os riscos associados ao setor financeiro, mas também, e se calhar também em grande parte, por não beneficiarmos tanto daquilo que poderíamos beneficiar se tivéssemos mais literacia financeira ao lidar com o setor financeiro. De facto, Portugal, por exemplo, nos inquéritos da OCDE, tem estado a meio da tabela em termos de literacia financeira, e um dado que é muito interessante de ver, e isso é transversal a todos os inquéritos, seja da OCDE, da Comissão, internos, é que a literacia financeira é basicamente composta por 3 items, portanto é pelos conhecimentos, portanto questões básicas, conceitos básicos como inflação, taxa de juros compostos, portanto isso é o conhecimento financeiro. Depois a atitude financeira, portanto no fundo como lidamos com o setor financeiro, com as nossas poupanças, com os nossos investimentos, e depois o comportamento financeiro, ou seja, se somos mais cautelosos ou não relativamente às nossas finanças pessoais. E é muito interessante ver que onde nós de facto pontuamos mal, e no fundo traz o scoring, digamos assim, da literacia financeira para baixo, é nos conhecimentos. Ou seja, nós temos de facto muitas dificuldades em conhecer determinados conceitos que são básicos associados ao setor financeiro, e depois é interessante ver que nas outras duas componentes nós até comparamos relativamente bem, ou seja, não havendo um estudo econométrico que provavelmente poderia demonstrar isto de forma robusta, mas há aqui indicação de que provavelmente por não termos muitos conhecimentos sobre o setor financeiro, sobre aquilo que rodeia o setor financeiro, tendemos a ser cautelosos. Sim, é engraçado a lidar com o próprio setor. É engraçado estar a dizer isso porque é algo que, e pegando mesmo nos dados da CMVM e do perfil que tem sido estudado, do perfil do investidor, muitas vezes diz que o investidor português é conservador. E eu por vezes digo, eu tenho alguma dúvida que seja na sua gênese, ou seja, que eu acho é que com mais conhecimento o perfil, o resultado talvez fosse outro, e vai um bocadinho ao encontro se calhar do que a Inês está a dizer, que é, já comparamos bem relativamente a outros indicadores de comportamento, não comparamos tão bem se calhar é com o conhecimento, e se efetivamente houvesse mais conhecimento, se calhar a relação das pessoas com o dinheiro, com os investimentos, com o próprio setor financeiro poderia ser diferente. Francisca, diga. O que a Inês acabou de dizer, portanto acho que há caminho para fazer, obviamente. Acho que há um ponto, no fundo reforçar o que a Inês disse em relação aos resultados, que é, há caminho para fazer, nós estamos mais ou menos na média, de acordo com o inquérito da OCDE, com a componente de conhecimento abaixo, que é, eu diria, perigoso, porque o comportamento muda-se relativamente baixo, o conhecimento é o que nos dá a estrutura para garantir que o comportamento se mantém, não é? Só chamar a atenção que muitas vezes se fala que estamos na cauda da Europa e que estamos no fim da linha. Mas por causa do inquérito... É outro dos inquéritos, que é o da Comissão Europeia, e que tem não só uma amostra diferente do da OCDE, como tem menos perguntas, as perguntas vão menos ao detalhe, e portanto acho que é preciso cuidado quando se fala dos resultados. A nossa referência tem sido da OCDE, que nos põe mais ou menos a meio da amostra de países que foram inquiridos, e que está muito em linha também com aquilo que são os resultados que nós obtemos internamente, portanto será mais esse o panorama. Outra coisa que eu acho que é importante ressaltar é que nesse inquérito, e infelizmente a faixa etária dos 16 aos 35 tem uma performance relativamente pior que os mais velhos, e portanto... E porquê é que acha que isso acontece?
Eu acho que isso acontece porque, de facto, a aprendizagem que se faz da literacia financeira tem sido muito learning by doing. Nós vamos aprendendo na vida, quando abrimos uma conta num banco, quando temos que começar a entrar em determinadas matérias que fazem parte daquilo que é a nossa vida, e isso obriga-nos a ir procurar algum conhecimento, ainda que não seja um conhecimento muito profundo, algum conhecimento. Os mais novos, não tendo essa necessidade ainda, e não havendo um ensino ou um ensinamento mais estruturado de literacia financeira, acabam por não ter isso. E isto só agrava a ideia de que a literacia é fundamental, porque tudo que é um bocadinho mais complexo e que exige o tal conhecimento que estávamos a falar para nos tornar menos avessos ao risco, nomeadamente no que diz respeito ao mercado de capitais e aos seguros, porque conta bancária toda a gente acaba por ter e perceber o que é. Tudo que vai além daquilo que é muito básico, se não for um ensino estruturado, não se chega lá. Mas haverá aqui uma componente também cultural, ou seja, quando nós recuamos, se calhar um incentivo de poupança que havia nos avós, o aforrar, sentem que, por exemplo, nos mais novos é diferente e poderá ser diferente por questões, ou seja, quando vamos comparar alguém que na faixa dos 60 anos versus alguém na faixa dos 20 que já iniciou no mercado de trabalho. Mas quando essa pessoa de 60 tinha 20, ok? Será que o comportamento é idêntico ou o facto de pertencerem a gerações diferentes também? Os apelos de consumo são completamente diferentes, a forma de relacionar com o dinheiro é outra. Que os comportamentos são diferentes, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Eu tenho alguma dificuldade em aferir o que é a diferença do ponto de vista de grau de aversão ou a necessidade de entrar, de aforrar mais. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que é evidente é que há uma geração inteira, talvez da nossa para cima, os nossos pais, que tinham, por exemplo, a poupança para a reforma bastante assegurada, não é? E que havia esta ideia de uma segurança social que nos protegeria na reforma, que a nossa geração já começa a perceber que não é assim, e os mais novos, quando entrarem no mercado de trabalho, claramente não vão ter essa perspectiva. Portanto, acho que há uma parte que tem a ver com o próprio sistema e com a evolução dos tempos. Há outra que tem que ver com os meios, não é? A geração mais velha, as mais novas têm uma facilidade de acesso ao digital, às redes sociais e, portanto, a pesquisa de informação, a procura de tomada de decisão, tudo isso tem todo um contexto e um pano de fundo muito diferente daquilo que era uma geração de 60 anos, ou mesmo da nossa, não é? Depois há outro fator, ou seja, quando nós estamos, o fator que a Bárbara referiu obviamente é relevante, mas é relevante de forma transversal nos vários países, não é uma questão, uma realidade portuguesa. Exato, específica nossa. E portanto, quando nós comparamos com outros países, claro que há diferenças também que temos de ter em conta, não estamos só a falar de questões comportamentais, estamos a falar também de questões de rendimento, obviamente de rendimento disponível, que também obviamente tem impacto, mas há fatores aqui que de facto são transversais e que, portanto, se há aqui algumas diferenças é porque temos, e eu concordo a 100% com a Francisca, porque eu acho que a literacia financeira basicamente pode vir de duas formas essenciais. Uma, que é precisamente através das escolas, ou seja, no fundo, abordar estes temas da literacia financeira de uma forma sistemática, estruturada ao longo de todo o período escolar dos mais jovens, e depois é também com o lidar com o setor financeiro. E nós vemos isso, por exemplo, em países, como exemplo, os países nórdicos. A Suécia é normalmente dado como um exemplo, pronto, que está, no fundo, num outro extremo, quando comparado, por exemplo, com Portugal, em termos também de literacia financeira. E isso, de facto, deve-se ao primeiro fator que eu referia, mas também ao facto das pessoas lidarem mais com o setor financeiro, muito também por causa deste fator que a Francisca referiu, que tem a ver com a própria garantia, ou pelo menos promoção de outras fontes de rendimento que eu possa aceder após a reforma. E isso faz com que as pessoas lidem com o setor financeiro de uma forma muito mais rotineira, não só com o setor bancário, mas com outros segmentos, como por exemplo o mercado de capitais, de uma forma muito mais rotineira. Portanto, elas próprias têm incentivos para adquirir literacia financeira e, portanto, é aqui um círculo vicioso, não virtuoso. Virtuoso. No fundo. Sim, estava-me a recordar que ainda recentemente a Comissária Europeia Maria Luísa Albuquerque falava dessa questão dos países nórdicos numa entrevista que deu e da questão dos pilares, inclusivamente dos 3 pilares relativamente à reforma, e só para momento de literacia financeira, o primeiro pilar que nós falamos da segurança social, o segundo pilar falamos aqui da componente com as empresas,
empresas, não é? Fazer aqui os fundos juntamente com a empresa, e o terceiro pilar, que é a poupança autónoma individual, como os PPRs e fazemos individualmente. E de facto é interessante ainda estar aqui a mencionar esta relação. Na Suíça também temos isto, e muitas vezes nós falando até com portugueses na Suíça, notamos que só pelo facto de haver logo desde o início do mercado de trabalho esta preocupação de tenho uma poupança para a minha reforma, tenho uma poupança que sou eu que faço, a outra pela empresa, realmente traz estes temas para cima da mesa, e eu não vou perpetuando ou empurrando um bocadinho aqui com a barriga, passa a expressão, estes temas. E eu trazia aqui uma pergunta então para ambas, que é: a literacia financeira, efetivamente, fala-se bastante, estamos, conforme os estudos, ou mais na cauda ou mais no meio, mas no final do dia, de quem é a responsabilidade de nós melhorarmos? É da escola? É do governo? É das famílias? De quem é a responsabilidade? É de todos. E isto é como todas as literacias e tudo que é conhecimento essencial que nós achamos que as pessoas devem ter. Tem que se pensar, e sobretudo quando se ganha consciência que há falta e que é preciso, tem que se pensar em políticas públicas que desenvolvam e que promovam, tem que se envolver as instituições que faz sentido envolver na temática em questão, neste caso, por exemplo, os supervisores financeiros, e que trabalhamos em conjunto precisamente para conseguir tentarmos melhorar o estado das coisas, e portanto, e um bocadinho também dos próprios, porque neste momento, até porque o tema está um bocadinho quente, não é? E fala-se muito de literacia, e neste momento, se as pessoas quiserem procurar, já há imensa informação disponível. Portanto, eu acho que tem que haver, da parte dos responsáveis, quer das políticas públicas, quer das instituições, além de darem literacia, de arranjarem esquemas de providenciarem literacia, tem que haver sensibilização para a importância que a literacia tem, e depois tem que ser um esforço conjunto e comum de toda a gente. Antes de passar a palavra à Inês para falar um bocadinho disto também, só dizer uma coisa em relação ao que a Bárbara disse. A comparação com os nórdicos, quer na reforma, ou com a Suíça, ou até com a Bélgica, aquilo que a Inês disse há bocado também é muito importante não perdermos de vista, que é: o rendimento desses países é muito diferente do nosso, não é? E, portanto, fazer poupanças autónomas e pensar, quando muitas vezes aquilo que se tem que se esticar para conseguir chegar ao fim do mês, não é a mesma coisa do que quando se tem o rendimento médio da Suíça ou da Suécia, não é? E, portanto, tudo isto tem que ser sempre enquadrado e perspectivado no contexto daquilo que é a realidade e o contexto económico português, que tem melhorado substancialmente, e, portanto, tudo isto faz sentido e não deixa de fazer sentido, e poupar €1 é poupar €1 que seja, mas é preciso enquadrar nesta realidade, e a Inês já tinha referido isso, mas não é por essa razão que devia estar na agenda política, por exatamente o que a Francisca está a dizer, porque senão andamos no plano da utopia. Não é? Porque é ótimo nós tentarmos ter role models como uma Suíça, como uma Suécia, como uma Dinamarca, uma Finlândia, mas depois, obviamente, o português sente que eu não consigo esticar para sequer... Eu não consigo, se calhar, ir ao segundo pilar, ou se vou com uma grande dificuldade. Quanto mais eu conseguir fazer uma poupança individual. Quando vamos olhar, nem vou para o salário mínimo, vou para o salário médio. Não é preciso ir para o mínimo. Estamos a falar de quinto da população que tem o salário mínimo. Indo mesmo para um salário médio. Então não deveria estar exatamente na ordem do dia, porque senão o que eu sinto, isto anda a acompanhar esta área há 20 anos, é que a gente tenta dar corda aos sapatos dos roladores e parece que o carro não vai, percebe? Parece que pega devagarinho, que tentamos fazer. Mas está a referir-se agora especificamente a esta questão nomeadamente do pilar 2, do pilar 2 e 3, ou da literacia financeira, ou ambas? Em ambas. Exatamente, ou seja, que este é um tema que eu sinto que às vezes se fala um bocadinho nos últimos anos, talvez, eu sinto que a literacia vem um bocadinho numa moda, e não estou a falar dos reguladores, como é óbvio, já vou querer saber e partilharem com os nossos ouvintes o que é que os reguladores fazem, e eu sei que fazem há muitos anos, mas o trabalho efetivo, aquele que transforma, aquele que tem impacto real, não é? E o que acontece é que, infelizmente, cada vez que muda o governo, percebe? Mudam as políticas e isto deixa de estar tanto na agenda e de repente volta para a agenda, e é muito difícil, tanto em educação, falando em saúde, falando em políticas, que aí sim, quando comparamos com outros países, as políticas são há 20, 30 anos, ou seja, há um consenso político, independentemente da cor. Em Portugal
vai sendo mais difícil, não é? Embora eu acho que o próprio contexto e o contexto desafiante que nós temos a nível internacional e a nível também europeu, acho que acaba por nos obrigar a seguir estes temas. Falou há pouco da intervenção da comissária na nossa conferência da CMVM, e no fundo enquadra-se naquilo que é um programa, digamos assim, da Comissão Europeia chamado Savings and Investment Union, e que chama a atenção para vários aspectos, incluindo esses dois. Ou seja, a literacia financeira, ponto 1, começa a ser um ponto que de forma sistemática é tratado a nível europeu. Nós temos, por exemplo, as chamadas Country Specific Recommendations, que são feitas todos os anos aos vários Estados-membros, tanto da União Europeia, e no caso português, não sei, não vi dos outros países, mas no caso português a questão da literacia financeira aparece neste momento especificamente referida, portanto como um tema é feita uma breve análise, portanto, e depois na própria recomendação o investimento na literacia financeira, e a questão no fundo dos complementos à segurança social em período no fundo para fazer face à quebra que se prevê que seja acentuada de rendimento após a reforma, é também um ponto que é endereçado a nível europeu, mas deixando muito claro que é depois uma competência a nível nacional. Ou seja, nessa área, de acordo com aquilo que foi a comunicação da Comissão Europeia, né, sobre este tema, há de facto, ou vai haver de facto aqui algo tipo, não sei, uma comunicação, no fundo, boas práticas, bons exemplos nessas áreas, mas depois tem que ser a nível nacional que as medidas têm que ser tomadas, e penso que são de facto temas muito, muito relevantes de abordar. E isto é muito engraçado, se nós pensarmos que é mesmo economia, não é? Temos que trabalhar do lado da oferta e do lado da procura, e portanto as duas coisas são completamente complementares, porque outra das coisas que se verifica em Portugal, se calhar relativamente a esses países que temos falado como exemplos, como benchmark a seguir, é que por exemplo, o Pilar 2, aquilo que é o desenvolvimento junto das empresas, também tem que ser desenvolvido em Portugal, não é? Porque uma coisa é estarmos a falar de uma grande empresa estruturada e que oferece já um conjunto de alternativas aos seus trabalhadores, outra coisa é o nosso tecido empresarial muito pequeno, muito granular, e que se calhar esse Pilar 2 também tem que ser desenvolvido e trabalhado para que haja essa possibilidade de escolha, ou pelo menos que haja essa oferta. E depois o lado da procura, que é aquilo que nos traz aqui, que é a literacia. E aí sim, só pessoas informadas e que saibam o que precisam, saibam as perguntas que têm que fazer, saibam aquilo que é o seu perfil e aquilo que precisam para garantir o amanhã e mesmo hoje, não é? E portanto é deste equilíbrio de forças, e que nós, supervisores, trabalhamos dos dois lados, não é? Andamos aqui a monitorizar e a tentar desenvolver o lado da oferta, ao mesmo tempo que tentamos educar e complexificar aquilo que são os conhecimentos lá da procura, para conseguirmos o equilíbrio do sistema financeiro. O melhor equilíbrio. E para quem não sabe, e trazer aqui tanto a nível individual como também no conjunto, o que é que ações é que têm feito em termos de literacia financeira e em termos do Programa Nacional também de Literacia Financeira? Queres começar pelo PNFF? Podemos começar pelo PNFF. Então o que é o PNFF? O que é o PNFF? O PNFF é o Plano Nacional de Formação Financeira. É um plano que é gerido, tido pelo CNSF, que é o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que tem 3 entidades: Banco de Portugal, a CMVM, aqui presentes, e também a Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões. E, portanto, a ideia base foi, de início, pensar que há um conjunto de temáticas que faz sentido apenas serem abordadas em conjunto, quer dizer, os temas são completamente transversais. Quando falamos em poupança, em investimento, em risco, estamos a falar necessariamente das 3 entidades e daquilo que é os nossos objetos de cada uma de nós, das entidades, e portanto achou-se que fazia sentido pensarmos num Plano Nacional de Formação Financeira. Plano esse que desde o início nós percebemos que não podíamos fazer sozinhos, que tínhamos que ter parceiros, que tínhamos que ter até para ganharmos capilaridade regional, não é? Para chegarmos a mais sítios. E no fundo, desculpa só interromper, no fundo demonstra a resposta que há pouco foi dada relativamente a quem é a responsabilidade, ou seja, é de todos. Que é de todos. É reflexo disso. E exatamente, até porque nestes parceiros vamos mesmo a muitos sítios, não é? Desde o Ministério da Educação, que é um dos parceiros privilegiados do plano, naturalmente, a fundações, ao Instituto de Formação e Profissional, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, e
e uma série de depois entidades até, desde câmaras a entidades mais pequenas, que colaboram connosco numa perspectiva de conseguir fazer formação, como eu dizia, com capilaridade regional, mas para públicos muito diferentes. O plano pretende mesmo ser um plano abrangente e nacional, aliás, o subtópico do plano é o CTC, não é? Que é o concurso Todos Contam, portanto é Todos Contam, a ideia de Todos Contam, com formações ou com instrumentos diferentes. Temos o tal concurso Todos Contam, que é para um público escolar, temos formações feitas no local de trabalho para a população ativa, temos trabalho feito para público vulnerável, seja séniores, seja, por exemplo, imigrantes, e a ideia é conseguirmos ter os parceiros certos para os públicos certos, com as plataformas certas e numa perspectiva sempre transversal que englobe, de facto, o objeto das 3 entidades, que em muitas destas coisas não são dissociáveis. E tem... Diga. E já agora complementando aquilo que a Francisca referiu, um dos pontos que temos agora a começar em 25, mas que se vai centrar até mais durante o ano de 2026, nós temos o PNFF desde 2011, portanto já temos uma série de iniciativas que foram implementadas. Os níveis de literacia financeira, como vemos, ainda não são aquilo que nós gostaríamos que fossem, como foi abordado anteriormente, e um dos projetos que temos e que se vai iniciar em breve é precisamente uma avaliação daquilo que foi o impacto do PNFF, no fundo também para nos ajudar a redefinir, se necessário, e ajustar aquilo que fazemos para aumentar a nossa eficácia, ou seja, os recursos são sempre escassos, portanto há sempre, como qualquer política pública, que tem que ser avaliada para depois, se necessário, ser ajustada para aumentar o seu grau de eficácia, portanto isso também está previsto em breve. E é o que a Inês diz, não só para percebermos aquilo, já fazemos ações há muito tempo, algumas de forma muito continuada, o concurso Todos Contam já vai na 13ª ou 14ª edição, portanto algumas mesmo já com uma grande persistência, e portanto nós temos que perceber se aquilo que estamos a fazer, primeiro porque mudou muita coisa nestes últimos 14 anos, não é? Mas também para percebermos se estamos a fazer e a chegar como queremos e aonde queremos e a quem queremos, com a noção que há muito caminho para fazer e, portanto, se calhar temos que ser mais eficazes naquilo que fazemos, e depois para as ações que formos decidindo para a frente também termos sempre esse vetor de avaliação de impacto para podermos escolher, porque muitas vezes recursos escassos, políticas públicas com necessidades ilimitadas, e nós temos que conseguir ir escolhendo aonde vamos e como vamos. Olhando para os dados, o que é que nós vemos? Vemos que os portugueses têm muito dinheiro parado no banco. Muito dinheiro não têm, mas... Muito dinheiro no conjunto. Do que tem, a percentagem. Do que tem, do seu rendimento disponível, das suas poupanças, estão parqueadas, sobretudo, em depósitos. E quando vamos ver as pessoas que ainda assim fazem investimentos, os dados demonstram que efetivamente, por exemplo, a título de exemplo, trazendo as ações, e eu até falei disso no Money Lab Summit, que a percentagem é muito baixa. O porquê de nós termos este enquadramento? O que é que pode justificar que continuamente os portugueses deixem o dinheiro parado no banco e porque é que a bolsa não é uma opção? É uma opção. A opção que é que as pessoas não a usam? Pode não ser utilizada da forma que podia ser utilizada. Primeiro, mais uma vez, não é uma característica apenas de Portugal. Ou seja, uma das preocupações, aliás, a nível europeu é precisamente essa. Há uma percentagem em nível de poupança. A poupança é elevada. Temos um valor, e aqui em termos absolutos de poupança elevada a nível europeu, muita da qual está, de facto, investida em depósitos, ou está colocada em depósitos. Mas depois também é muito engraçado ver, e já vou às questões da nossa economia, mas também é muito engraçado ver as discrepâncias que há e o que é que uma média a nível europeu esconde, porque mais uma vez temos os países nórdicos em que as percentagens se invertem, ou seja, por exemplo, mais uma vez seguindo o caso da Suécia, nós temos quase 60% iria de poupanças investidas em produtos associados ao mercado de capitais e uma percentagem bastante menor em depósitos. Obviamente, há aqui uma questão também que falávamos há pouco, ou seja, a questão de rendimento e a importância também que produtos como os depósitos, como certificados da Forro, por exemplo, têm para, no fundo, ter aquilo que se chama o nosso pé de meia, não é? E que tem que estar disponível e que tem que ter um nível de liquidez que se eu necessitar, eu posso, e sei que tenho ali aquele montante e sei que consigo rapidamente transferir aquele montante de um produto financeiro para a liquidez e utilizar essa liquidez no meu dia-a-dia, portanto isso é sempre necessário, mas depois chega a um ponto em que de facto
acaba por ser, eu não vou dizer pouco racional, porque obviamente as pessoas tomam as decisões com base na informação e nos conhecimentos que têm. Obviamente a questão da literacia financeira é aqui um ponto relevante, mas de facto, se nós olharmos, e existe muita evidência nesse sentido, se nós olharmos para a rentabilidade, e estamos a falar obviamente de rentabilidades não de muito curto prazo, mas estou a falar de investimentos de médio e longo prazo, aliás muito relacionados com aquele tema que falávamos há pouco, de poupar para depois, quando chegar à reforma, compensar a perda de rendimento que terei nessa altura. E portanto, se olharmos para prazos mais longos, vemos de facto que a rentabilidade associada a instrumentos, nomeadamente instrumentos relacionados com o mercado de capitais, acaba por superar aquilo que é a remuneração de depósitos. E, portanto, o equilíbrio que nós temos entre depósitos e produtos associados ao mercado de capitais, em termos de rentabilidade e, portanto, da própria riqueza financeira que podem gerar, acaba por não ser o ótimo. Agora, o que é que está por detrás disto? Mais uma vez, vamos cair na discussão que estávamos a ter há pouco tempo. Por exemplo, e pegando, desculpem pegar sempre no mesmo caso, mas é um bom exemplo e, portanto, é sempre bom estudar os bons exemplos. Às vezes nós não temos que descobrir a roda já foi descoberta e temos que ver o que é que eles fizeram. E aquilo, eu não sei até que ponto é que também, isso não tenho evidência suficiente, mas não sei até que ponto é que no fundo, a realidade que nós temos em países hoje, como a Suécia, não tem a ver também com a crise que eles tiveram no setor bancário há uns anos, e que foi bastante significativa. Portanto, não sei também a reação a isso. Mas aquilo que se viu é que é, no fundo, uma estratégia a nível nacional. Portanto, não foi a CMVM da Suécia, não foi o Banco de Portugal, ou seja, houve de facto um plano definido a nível nacional, com determinados propósitos, alguns dos quais nós já falamos aqui, e com incentivos também para que as pessoas alterem comportamentos, nomeadamente fiscais, que a parte da fiscalidade é sempre relevante. Nós temos margem ainda para fazer mais a nível fiscal? Podemos em termos, por exemplo, um dos temas que se fala agora e também a nível nacional, mas mais uma vez baseando naquilo que tem-se evidenciar as discussões a nível europeu, é a possibilidade de haver contas de instrumentos financeiros com uma fiscalidade associada bastante mais, digamos, simpática do que temos atualmente. Há vários tipos, ou seja... A Inglaterra tem um modelo das contas ISA. Exatamente, a Suécia tem, portanto há uma série de... E verifica-se que este tipo de incentivos, não quer dizer que eles depois tenham que perdurar no tempo. Não, é para criar... Ou seja, é para criar e para alterar a cultura e comportamentos, que são de facto extremamente relevantes. E claro, já agora só terminando com um ponto que há pouco a Francisca referiu, num contexto agora diferente, mas que me é muito caro, que é, nós temos que olhar sempre para a procura e para a oferta, como é óbvio. Exatamente. E quando olhamos para o mercado de capitais, temos que olhar não só para a procura de instrumentos financeiros por parte da população, mas também para a parte da oferta, ou seja, no fundo, neste caso, de emitentes, ou seja, de empresas que se financiem através do mercado de capitais. E, portanto, nós temos que atuar nos dois níveis, porque, mais uma vez, para termos um equilíbrio diferente ao nível do mercado de capitais, temos não só que estimular a população por motivos racionais, não estou a estimular por estimular, porque de facto pode melhorar o seu bem-estar em investir mais no mercado de capitais, mas também termos uma estrutura de financiamento das empresas diferentes daquela que temos atualmente, porque nós temos... Isto em Portugal. Em Portugal e noutros países, não é só em Portugal. A Europa, então se compararmos com os Estados Unidos, aliás, os casos, duas coisas. Uma, em relação a isto que a Inês está a dizer, é que depois isto lá está o ciclo virtuoso, é que se nós conseguimos pôr, através das políticas públicas, os incentivos certos para haver uma procura efetiva por alguns instrumentos, nomeadamente do mercado de capitais, e começa depois a fazer sentido que as empresas e que procurem esse tipo de financiamento, desenvolvem outro tipo de produtos e depois isto é um ciclo vicioso, virtuoso, vicioso não, já estou mal, virtuoso, e é muito importante mudar comportamentos, e os comportamentos, falando culturalmente agora, nós vemos, por exemplo, frequentemente empresas que aparecem na Europa, nascem na Europa, empreendedores, inovadoras, e vão se financiar aos Estados Unidos. Sobretudo porque estas empresas que são startups, muitas vezes de cariz tecnológico, são empresas arriscadas, não são empresas atraentes para o setor bancário, não são as empresas que o setor bancário gosta de financiar. Essas precisam de mercado de capitais e, portanto, muitas vezes vão se financiar nos Estados Unidos, que é onde existem, de facto, os instrumentos e onde existe um mercado de capital desenvolvido e que aposta nestas empresas. E, portanto, a Europa até tem dificuldade em reter isto. Sim. Por exemplo, o que é que pode ser feito do lado da Europa para isso? Porque senão o mercado é mais líquido, é mais maduro. Nos Estados Unidos
Unidos é mais desenvolvido, eu ponho-me a imaginar se eu tiver uma startup, se estiver na Europa, realmente... Faz o que fazem todas, vai aos Estados Vou Unidos. aos Estados Unidos, porque eu para colocar, para ter sucesso na emissão, nós estamos a falar aqui, só para contextualizar, obviamente, olharmos para o mercado de capitais como forma de financiamento das empresas. Eu, se tenho uma empresa, vou distribuir o meu capital em bolsa, o que significa que eu quero escolher o melhor mercado para conseguir fazer a dispersão do meu capital. E o que estão aqui ambas a mencionar é que mesmo empresas europeias acabam por ir para os Estados Unidos. Como é que nós mudamos este paradigma? Só duas questões. Uma é que o mercado de capitais também não é só bolsa. Não, ou seja, isso é um ponto relevante. Quando estamos, por exemplo, a falar de empresas, de startups, empresas, mesmo falando da questão da dimensão que a Francisca também referia há pouco, o facto de termos um tecido empresarial com empresas de menor dimensão. Há também tudo aquilo que está associado àquilo que nós chamamos de gestão de ativos, venture capital, private equity, que também são uma parte integrante do mercado de capitais. Portanto, não estamos só a falar de bolsa, obviamente a bolsa é muito relevante e a bolsa também é muito relevante até para uma estratégia de saída da gestão de ativos, por exemplo, do private equity. E de facto nós temos que desenvolver mais aquilo que estas várias componentes do mercado de capitais na Europa, e só dando um exemplo de algo que é completamente diferente nos Estados Unidos face à Europa, é, por exemplo, o papel dos investidores institucionais, que dão de facto um volume em termos de financiamento muito significativo, e estou também a falar na parte de asset management, portanto de gestão de ativos, muito mais significativos do que aquilo que temos na Europa. E, portanto, é um ponto também que a nível europeu temos que pensar. E muitas vezes nós, e isso é um tema que está muito presente atualmente na discussão na Europa, que é a questão da regulação. E de facto às vezes a regulação é um entrave, mas às vezes também pode não ser, porque nós vemos de facto depois heterogeneidade dentro da União Europeia e vemos que outros que têm a mesma regulação que nós temos fazem de forma diferente. Portanto, é talvez questões também de regulação, e isso obviamente a Comissão Europeia está em melhor posição para pelo menos para propor, não para decidir, mas pelo menos para propor algum tipo de alteração, mas é também às vezes alguma questão também cultural. Portanto, não é só a questão do investimento do investidor de retalho, como nós costumamos dizer, é também dos grandes investidores toda que têm também aqui não é? Europeia agora, que é diferente. E falando da perspectiva do setor bancário, esta atitude ou esta cultura ou esta forma de estar acaba por ser também prejudicial para o setor bancário, porque há muita ideia, primeiro, que o financiamento é através da banca. E de facto há muitos projetos que não podem ser financiados pela banca porque não é o modelo de negócio deles, não é aquilo que faz sentido do ponto de vista da avaliação e das carteiras de risco que a banca tem. E portanto funcionaria tudo muito melhor do ponto de vista, mais uma vez, de equilíbrio transversal do sistema, se nós conseguíssemos ter estes dois financiamentos, o bancário e o não bancário, a funcionarem a par para os projetos que faz sentido existirem, não é? E, portanto, mais uma vez, políticas públicas lá da procura e da oferta para conseguir... Houve uma expressão utilizada por um dos intervenientes na nossa conferência que eu acho que faz muito bem o ponto, que é, não é, it's not about, it's not about dividing the pie, portanto, não tem a ver com dividir a tarde, tem a ver com o crescimento dela própria, ou seja, termos um bolo maior, possamos depois, obviamente... Até porque estes projetos que não fazem sentido para o financiamento bancário vão procurar financiamento no outro lado e, portanto, acabam por sair da Europa muitas vezes, ou de Portugal, no caso em particular, e portanto não é dividir, não é dizer se eles forem ao mercado de capitais a banca perde-os, não, a banca muito provavelmente já não os tinha de qualquer das formas, e beneficia também, olhando para aquilo que foi uma dos triggers da crise financeira anterior, beneficia também de empresas que estejam mais bem capitalizadas, ou seja, empresas que no fundo que tenham acesso ao mercado de capitais e que através desse acesso tenham níveis de capitalização superiores, portanto níveis de capital superiores, são também empresas mais robustas para fazer face a alturas mais difíceis do ciclo e, portanto, também para fazer face ao pagamento de empréstimos que tenham junto da banca. Portanto, acho que é um win-win. Mas a Inês mencionou um ponto que é muitas vezes uma crítica que se faz à Europa, que é o facto do excesso de regulação, que é um entrave à inovação, não é? Eu discordo. Discorda? Discordo. Porquê? Porque eu acho que o que se tem assistido nos Estados Unidos, em vários momentos da história americana, é que o déficit de regulação tem sido absolutamente mortal. E aquilo que a Inês está a dizer é verdade. Eu acho que o problema da Europa não é um excesso de regulação. Eu acho que o problema, por exemplo, a falta de desenvolvimento do mercado de capitais tem muito mais a ver com, na minha opinião, com um conjunto de políticas públicas que não foram sendo desenvolvidas e que podem ser desenvolvidas para estimular aqui uma série de comportamentos, e nomeadamente do ponto de vista das empresas e dos indivíduos, obviamente, do lado, mais uma vez, oferta e procura.
eu acho que a regulação, não estou a dizer que é toda boa, não estou a dizer que não há demais em determinados pontos, até porque quando se tenta fazer regulação em conjunto e, e de forma unânime, todos têm que estar de acordo e portanto tem que se acomodar a linha A e a linha B, todos complica, é certo. Não estou a dizer que não há margem para se simplificar, mas não acho que o problema seja o excesso de regulação, de maneira nenhuma. Não acredito nisso. Até porque a regulação, sem prejuízo, de facto, em algumas áreas, por exemplo, a questão da sustentabilidade, por exemplo, foi de uma rapidez em termos ao nível do regulatório europeu, um crescimento exponencial daquilo que era a regulação, e, portanto, até para o próprio supervisor é difícil lidar com tanta regulação que nem sempre parece totalmente consistente entre si, portanto acho que é um bom exemplo aliás foi o primeiro exemplo onde a Comissão Europeia pegou, agora com a Omnibus, é exatamente esse, no fundo revisitar essa área, mas também temos que ver o aspecto bastante positivo que a regulação tem, inclusive é para os players de mercado, para as entidades que no fundo são supervisionadas e que têm que obedecer a essa regulação, porque traz confiança ao setor financeiro, traz confiança ao setor bancário, traz confiança ao mercado de capitais, aos seguros, a fundos de pensões, ou seja, no fundo torna as entidades também mais robustas para terem, no fundo, na sua relação com o cliente, beneficiarem dessa mesma robustez e confiança. Eu ainda acrescentava uma coisa que a Inês também já referiu, que é, e depois há a regulação europeia e dentro da Europa há as regulações nacionais, não só as que são específicas nacionais, como a forma como cada país decide transpor as diretivas. E há realidades muito diferentes dentro da Europa. E nós comparamos bem aí ou não? Depende das áreas, não é? Depende das áreas. Depende das áreas. Eu acho que há áreas onde sim, onde estamos até muito bem e à frente em algumas coisas, e somos exemplo em algumas coisas, mesmo dentro do banco. Por exemplo, um tema que a Bárbara referiu antes, até estarmos que tem a ver com os intermediários de crédito, a forma como nós transpusemos toda essa parte. Está a precisar de ser revisto, já tem uns anos, já é de 2017 e estamos agora a pensar num conjunto de alterações a propor na transposição da diretiva dos consumidores, mas somos um exemplo na Europa. Ainda outro dia tive cá uma delegação espanhola a visitar-nos e uma das coisas que eles queriam perceber era precisamente como é que nós estávamos a lidar com o manancial de intermediários de crédito que nós temos, são mais de 6.000, e como é que nós conseguíamos de facto, e a forma como foi transposto para a legislação, Posso só explicar qual é essa transposição rapidamente? Não, basicamente o que deu foi ao supervisor, neste caso Banco de Portugal, a capacidade de regular e de supervisionar os intermediários de crédito, não separando. A grande diferença para a maior parte dos nossos congêneres europeus, não é para todos, mas para a maior parte, é que nós não supervisionamos apenas os intermediários de crédito no crédito à habitação, porque essa legislação surge no âmbito do crédito hipotecário. E, portanto, quando foi previsto a supervisão dos intermediários de crédito, a maior parte dos países começou a supervisionar os intermediários de crédito no crédito à habitação. Por exemplo, Espanha é o que faz. Nós não, tivemos um passo à frente e apesar daquilo ser no crédito hipotecário, nós assumimos logo a supervisão de tudo que era intermediários de crédito hipotecário, de crédito ao consumo. E, portanto, estamos já com ferramentas desenvolvidas e com capacidade de supervisionar que os outros países começam agora a perceber estão mais à frente. Que vão ter que fazer. E, portanto, há coisas onde, de facto, eu acho, isto é um exemplo, não é? Mas há coisas onde eu acho que, de facto, nós conseguimos fazer bem. Há outras áreas em que não, e complicamos. Já agora, na parte do mercado de capitais, eu destacaria um esforço que fizemos há uns anos para cá, e agora que estamos, no fundo, também a ver o resultado, que é precisamente na parte da gestão de ativos que eu falava anteriormente, ou seja, fizemos um esforço de introdução nessa área de uma maior proporcionalidade, ou seja, nós temos de facto entidades gestoras de ativos relativamente pequenas e portanto não faz sentido ter os mesmos requisitos para uma sociedade de grande dimensão, uma sociedade de menor dimensão, e tirar de facto da legislação que tínhamos aquilo que nós chamamos de algum gold plating, ou seja, estávamos para além daquilo que é o necessário para estar de acordo com a regulamentação europeia, e foi feito também esse esforço de remoção dessas regras, e portanto estamos neste momento com um regime único, chamado regime da gestão de ativos, que de facto também é bastante, digamos, a nível europeu compara bastante bem com outras jurisdições. Muito bem. Pegando aqui na questão dos intermediários de crédito, e a Francisca mencionou esse ponto, que é
não conhecia o número, já são 6 mil, não é? Cada vez mais os intermediários de crédito assumem aqui um papel até na captação do crédito de habitação dos próprios bancos e na própria escolha do consumidor. O consumidor vai ao intermediário de crédito para que lhe possa ajudar, para que o possa ajudar a escolher qual é que é o melhor crédito, seja hipotecário, seja não hipotecário, para a sua situação. Esta é uma tendência que vem que se vai manter, ou seja, chegámos a um ponto em que eu já deixo de ir diretamente ao meu banco solicitar um crédito e o normal vai ser eu ir através de um intermediário de crédito? Os números dizem que sim. Fazendo a ressalva que estas comparações são sempre difíceis, sobretudo porque a informação que nós temos até 2023 era informação tirada da Central de Responsabilidade de Crédito. Okay. E agora a informação que eu vos vou dar, que é de 2024, foi inquérito feito diretamente aos bancos e mais, percebemos que havia para trás a informação por dificuldade de nós explicarmos o que é que queríamos e dos bancos perceberem o que é que tinham que reportar. Parece-nos que a informação que estava na CRC não seria a mais fidedigna e por isso é que fizemos este inquérito até para perceber e daqui para a frente a informação entrar corretamente. Neste momento, quase 60% do crédito à habitação é via intermediários de crédito. Uhum. E quando vamos ao crédito automóvel estamos a falar de 80%, um bocadinho mais, onde é menos é no crédito ao consumo. E eu acho que aí é muito porque as pessoas pedem o crédito ao consumo no banco onde tem o crédito à habitação ou, portanto, onde já tem uma relação. Portanto, estamos a falar de números já bastante impressionantes. No crédito à habitação já são quantos? São quase 60%, okay. 56%. Quase 60%. E isto compara com números, lá está, que em 2023 era ali nos 25%, mas esta comparação é difícil, não podemos dizer que foi tudo evolução, porque achamos de facto que os números estavam mal reportados, mas de qualquer das formas tem havido, e olhando por exemplo só para a CRC 2021, 22, 23, e os números são comparáveis porque são na mesma fonte, cresceu sistematicamente todos os anos. Este salto para 2024 eu acho que já temos que ser mais cuidadosos, mas não deixa de nos mostrar que cresceu, que tem vindo a crescer, que os números são muito expressivos e que isso obriga-nos a nós a uma vigilância muito maior, sobretudo porque o número de intermediários tem, sim, crescido, e desculpem a expressão, como cogumelos, quer dizer, não há outra maneira de dizer, nós neste momento estamos com mais de 6 mil, temos realidades muito diferentes lá dentro. Fará sentido ou não, é uma pergunta, haver algum tipo de limitação ou não em termos de... Não, o que nós estamos a tentar fazer é, primeiro, segmentar muito claramente o que é que estamos a falar. Há realidades muito diferentes. Nós temos intermediários de crédito, eu não vou dar nomes, mas que todos conhecemos e que trabalham com vários bancos e cuja a atividade principal deles é serem intermediários de crédito, não fazem mais nada a não ser intermediário de crédito. E esses, sim, são aqueles que têm um impacto maior, por exemplo, nestes números. Temos outros intermediários que são os que nós chamamos a título acessório, FNAC, Vorten, Rádio Popular, que vendem outras coisas, mas que ao mesmo tempo fornecem crédito. O que é que eles estão a fazer? Têm contratos com instituições bancárias e, portanto, estão a intermediar crédito. Esses têm outro tipo de comportamento e apesar de tudo, como aquilo que eles estão focados é na venda do produto principal, a situação é bastante diferente. E depois temos um número muito pequeno, acho que são 6, que são os chamados não vinculados, que são aqueles que são contratados pelo cliente. Porque os principais, aqueles que nós conhecemos todos, nomeadamente as agências imobiliárias, quase todas elas são intermediárias de crédito, o contrato é com os bancos, são os bancos que lhes pagam, não é? Portanto, eles prestam um serviço ao consumidor. Portanto, temos realidades muito diferentes, dimensões muito diferentes, temos clínicas dentárias pequeninas em Trás-os-Montes que são intermediários de crédito, não é? Porque a pessoa vai lá a fazer um tratamento e ele intermedia com uma instituição financeira. Para efeitos, só para as pessoas entenderem, ou seja, não é que a clínica você vai lá pedir um crédito para a casa, não. Mas para título acessório. É título acessório. Portanto, e para efeitos de relação, uma vez que a pessoa paga e há um contrato com uma entidade que permite facilitar esse pagamento, e sendo a clínica, é um bocado como a FNAC, não é? A FNAC vende-nos um computador e nós podemos comprar a crédito. O crédito não é a FNAC que nos está a dar. Exatamente. É uma instituição financeira que tem um acordo com a FNAC. Isso para efeitos Banco de Portugal é intermediação. É um intermediário de crédito. Aliás, tem que estar registado como tal junto do Banco de Portugal, senão não o pode fazer. Não é? Pronto, portanto, são realidades muito diferentes. O que é que nós temos tentado fazer? Como é impossível termos o mesmo tipo de supervisão para estas 6 mil, temos tentado segmentar e aquilo que fazemos com uns que nos exigem determinado tipo de atenção é diferente do que fazemos com outros.
Há um grupo muito grande destes 6.000, que são estes mais pequenos, que aquilo que precisam é formação, porque eles não têm um volume significativo e o que precisam é perceber claramente como é que têm que fazer, que informação têm que divulgar, como é que têm que ter seguros, como é que têm que reportar informação ao Banco de Portugal, portanto, e nós temos feito um conjunto de workshops, temos uma newsletter para estes mais pequenos. Supervisão, fiscalização, no sentido mais tradicional, como fazemos com a banca, fazemos mais sobre outro tipo de estruturas que têm uma dimensão maior, que têm um impacto no mercado maior. Portanto, temos tentado que a nossa própria, com risco maior, que a nossa própria atuação seja diferenciada de acordo com esta segmentação. E depois estamos a rever precisamente a legislação para facilitar um conjunto de coisas. Facilitar não é no sentido de ser displicente, é no sentido de ser menos burocrático, até para nós conseguirmos controlar melhor, ser mais claros do ponto de vista de algumas regras, nomeadamente a regra de publicidade que eles podem fazer, a forma como eles podem referenciar as instituições com que trabalham, aquilo que é as obrigações deles perante o cliente, quantas propostas é que têm que apresentar para garantir que estamos a proteger o interesse do cliente. Enfim, estamos a rever um conjunto estamos a trabalhar muito com o setor, quer com a proteção do consumidor, DECO, Direção-Geral do Consumidor e com as instituições também, para percebermos como é que podemos fazer propostas que já estão praticamente finalizadas para transpor agora na nova diretiva que vai ser transposta, revermos aquilo que é o regime dos intermediários de crédito. Muito bem. Por falar em proteção de investidores, muitas perguntas também que nos chegam muitas vezes têm a ver com o sistema de indenização do investidor. E já que tenho aqui a vice-presidente, vamos aproveitar para este momento de literacia financeira para as pessoas. Mas lá ver se eu sou capaz de... Porque no Banco de Portugal temos o Fundo de Garantia de Depósitos, que eu acho que está mais amplamente... Porquê? Porque toda a gente tem uma conta, lá está aquilo que estávamos a falar, não é? Lidam com Mas é verdade, e porque infelizmente os casos, e eu na altura estava nos mídias, era muito comentador na televisão, os casos que nós tivemos na banca levou a que existisse muitos receios com as pessoas e portanto falámos muitas vezes de estar garantido até 100.000 euros por depositante, por instituição, portanto isto foi repetido quase como mantra, menos no caso do sistema de indenização do investidor. Portanto, o sistema de indenização do investidor é um sistema que vai proteger o investidor em caso de falência de uma corretora, de uma instituição. Mas atenção, que não é o dinheiro que está investido, porque se eu tenho 1.000 euros nas ações da empresa A, eu continuo a deter as ações da empresa A, certo? Portanto, este montante, que já vai indicar qual é que é o montante, ele vai garantir o quê? O dinheiro no fundo que não está investido. Como é que funciona o sistema de indenização do investidor? O sistema de indenização dos investidores funciona precisamente como foi, ou seja, não cobre o risco, aquilo que nós chamamos o risco de contraparte do emitente. Não cobre, por exemplo, as flutuações de mercado. O facto de eu, por exemplo, ter ações de uma determinada empresa, a empresa, por exemplo, entra em problemas, entra em falência, o S2Is não vai cobrir a perda que eu vou ter por ter ações daquela empresa. O que o S2Is, o S2Is é o que eu peço desculpa, o sistema é mais fácil fazer o sistema de indenização do investidor. Exatamente, peço desculpa para este jargão. Mas o que faz é basicamente cobrir aquilo que é o crédito que os investidores possam ter sobre o intermediário financeiro, pelo intermediário financeiro de ter ou ter na sua posse, na sua guarda, instrumentos ou fundos dos investidores, e esse intermediário financeiro deixar de ser capaz de entregar os montantes ao investidor. Portanto, no fundo, é de uma forma até simplificada, até 25.000 euros por investidor. Portanto, não é por conta, ou seja, eu posso ter várias contas, ou ser cotitular de várias contas num determinado intermediário financeiro, não só intermediário financeiro, o montante máximo que eu posso receber é 25.000 euros como investidor, independentemente do número de contas que tenha. E, portanto, no fundo, aqui acaba por ser, de uma forma simplificada, mais a cobertura do risco de contraparte do próprio intermediário financeiro, seja intermediário financeiro pode ser, por exemplo, uma instituição de crédito que tem autorização para oferecer serviços de investimento, pode ser uma empresa de investimento, pode ser também uma sociedade gestora, por exemplo, sociedades gestoras que tenham dentro das suas atividades, por exemplo, negociação por conta da outrem, portanto, gestão de carteiras por conta da outrem, e portanto pode também abranger sociedades gestoras, mas nesta perspectiva de incapacidade. Por exemplo, quando há, por exemplo, sei lá, uma situação de problema numa determinada entidade e, por exemplo, há mesmo a revogação da autorização, quando há a revogação da autorização,
pode haver o acionamento, ou há acionamento dessas listas, depois pode ou não haver indenizações pagas aos investidores, dependendo da situação específica. E, recentemente houve, até ambas falaram muito de um conjunto de medidas que foram tomadas relativamente aos finfluencers. Portanto, finfluencers têm estado aqui na ordem do dia e primeiro pedi-vos para esclarecerem, porque existiram também algumas dúvidas por parte de algumas pessoas de afinal são regulados, não são regulados, está na vossa esfera, não está na vossa esfera. E depois uma visão de quem está nos reguladores, mas ao mesmo tempo que é participante, que é, para quem nos está a ver, como é que se distingue o trigo do joio, porque hoje em dia também não é fácil, não é? Não é nada fácil. Posso começar? Primeiro, os finfluencers, em bom rigor, são pessoas que estão nas redes sociais, não é? Pessoas ou entidades que estão nas redes sociais e que funcionam como influencers, como há influencers de moda, de saúde, de estilo de vida, do que for, mas neste caso em particular o fazem com temáticas relacionadas com tudo que tem a ver com finanças pessoais, sobretudo. A não ser, no caso do Banco de Portugal, a não ser que eles tenham algum tipo de atividade que seja inscrita e supervisionada pelo Banco de Portugal, por exemplo, se forem os intermediários de crédito, por exemplo, se estiverem a fazer publicidade, e aí sim, publicidade a produtos de uma instituição, e como nós regulamos e supervisionamos a publicidade, aí podemos intervir. Se não tiverem nenhum tipo nem de atividade, nem de associação com outra entidade regulada ou supervisionada pelo Banco de Portugal, eles, e desculpem a expressão fácil, podem fazer o que bem entenderem, no sentido em que dar opiniões é livre. Eu já dei este exemplo, é a mesma coisa que temos um influencer a dizer que se tomarmos água das pedras ficamos vacinados contra o sarampo. Ninguém pode impedir alguém de ir para as redes sociais dizer um disparate destes, não é? E é um bocadinho mesmo em relação aos influencers na perspectiva do setor bancário, ou seja, eu, Banco de Portugal, posso supervisionar tudo que é publicidade, e aí é onde nós temos de facto desenvolvido ferramentas que nos têm ajudado, e eu depois posso falar um bocadinho delas. Portanto, tudo que é publicidade e publicidade a produtos e serviços financeiros, sobretudo se for em associação a uma entidade regulada ou supervisionada, ou então se o próprio influencer, e existem, tiver algum tipo de atividade que tem que estar registada junto ao Banco de Portugal, por exemplo, intermediário de crédito. Nestes casos nós podemos intervir e aí temos que fiscalizar, andar em cima, fazer que cumprem as regras e até no limite fechar as contas, se esse for o caso. Tudo o resto. Até criptomoedas, porque criptomoedas é regulado pelo Banco de Portugal. Não. Então, explique-me. Mas agora só antes de irmos às criptomoedas, porque no caso do mercado de capitais temos talvez aqui uma área de influência maior. Primeiro, relativamente à publicidade, totalmente de acordo, sendo que a nossa ação é sobre os intermediários financeiros que utilizam os influencers. Portanto, não é diretamente, ou seja, o intermediário financeiro, enquanto, no fundo, os links de agente, afiliados que muitos às vezes utilizam, não é? Será isso? Não, o que eu acho que a Inês está a dizer imagino que há um banco que contrata um fino influencer para fazer publicidade a um produto ou um serviço. Uma e é o Banco de Portugal... Ou seja, basicamente aquilo que ele tem que fazer é mostrar. Primeiro, ponto 1, tem que ser muito clara que aquilo que ele está, no fundo, a mostrar aos seus seguidores é a publicidade. É publicidade. E é a publicidade a um determinado intermediário financeiro com o qual ele tem uma relação e uma relação tem que ser completamente transparente. Isso é extremamente relevante. E que além de mais, depois a publicidade cumpre as regras todas que tem que cumprir. Independentemente do segmento, digamos assim, do mercado de capitais. Ou seja, o finfluencer não só, por exemplo, um finfluencer que é pago por uma corretora, vai dar umas corretoras a um banco para fazer um conjunto de vídeos. Ele não só tem que indicar que aquilo é uma publicidade, como tem que cumprir as regras da publicidade. O intermediário financeiro não é utiliza. ele que tem que cumprir. É assim, ele tem que ser nos vídeos tem que ser completamente transparente que aquilo é publicidade àquela instituição, àquele produto, àquele serviço. Isso tem que ser completamente transparente e claro, que muitas vezes não é. E depois o passo a seguir é, se é publicidade a um produto financeiro de um banco X, esse banco X tem que cumprir aquelas regras todas da publicidade. Nós o que fizemos em 24, 25, terminamos em 25, foi precisamente uma ação de supervisão
sobre os intermediários financeiros que utilizam influencers para fazer publicidade, garantindo que os intermediários financeiros estão a cumprir todas as regras, nomeadamente regras de publicidade, independentemente do canal que utilizam para o fazer. E, portanto, tem que também ser clara esta relação entre o influencer e, no nosso caso, o intermediário financeiro, porque no fundo há aqui um potencial conflito de interesse, ou seja, eu estou no fundo a fazer publicidade porque estou a ganhar para fazer essa publicidade, é legítimo, tem é que ser transparente o que eu estou a fazer. Agora, na área do mercado de capitais, e nós publicamos em março uma comunicação em que tentamos deixar isso claro, existem várias atividades que estão, no fundo, dentro daquilo que um intermediário financeiro, ou, por exemplo, um agente vinculado pode fazer, e que se misturam ou mais facilmente temos influencers a entrar por essas áreas. Estou a falar, por exemplo, em termos de consultoria para investimento. Ou seja, para fazer consultoria para investimento, um intermediário financeiro que esteja registado para o efeito pode ter. Se eu tiver um influencer que não tem autorização para fazer consultoria para investimento, ele no fundo está a desenvolver atividade de uma forma não autorizada, ou seja, não tem autorização para desempenhar essa atividade. Temos, por exemplo, recomendações para investimento, ou seja, coisas mais específicas de determinadas recomendações, determinados instrumentos. Há também uma série de regulação que tem que ser cumprida de forma a que isso possa ser feito por qualquer agente, incluindo pelos influencers. Prospecção de clientes, por exemplo, também só pode fazer prospecção de clientes um intermediário financeiro ou um agente vinculado que tenha um contrato de exclusividade com um determinado intermediário financeiro. E, portanto, se eu tenho um influencer a fazer prospecção de clientes, tem que estar enquadrado nesta Mas relação. Isso é quando existe uma relação sempre com uma entidade que é por vós supervisionada. Agora, se eu tenho um influencer... Não. É uma diferença entre ou seja, eu posso ter portanto, alguém... o influencer não pode, desculpa interrompê-la, mas só para clarificar quem não estava, o influencer não pode pôr no seu canal do YouTube a dizer vamos investir nas ações A, B, tem que cumprir C. determinadas regras para o fazer. Enquanto, desculpa só interromper, enquanto de facto em relação aos produtos bancários, pode. Não eu posso abrir conta no banco A, B, C, D. Vamos todos abrir contas de serviços mínimos bancários, que é a melhor coisa que há. Pronto. Agora, o que está a dar agora é pôr o dinheiro na empresa A, B ou C. O que nós tentamos ser nessa comunicação, que eu acho que é bastante útil, está disponível no nosso site e no portal do investidor, é identificar primeiro quais são as atividades que mais frequentemente nós vemos ou podemos ver um influencer a desempenhar e, portanto, identificar o que é que são essas atividades e depois, numa segunda parte, dizer para isto ser possível fazer, ou seja, para fazer consultoria para investimento, para fazer recomendações de investimento, eu tenho que cumprir isto e isto. Ou seja, acho que fica bem claro, não só para os intermediários financeiros que utilizam influencers na sua atividade, mas também para os próprios influencers saberem que para fazer este tipo de atividade que está bem discriminada nessa comunicação, o que é que eu tenho que Mas eu tenho a CMVM vai regular? Ou seja, vai atrás dele? Não, nós não regulamos influencers. Nós regulamos e supervisionamos determinadas atividades. E, portanto, se um agente, seja influencer ou não, desempenhar uma das atividades que seja supervisionada, questão de consultoria para investimento, por exemplo, tem que cumprir, tem que estar ou para a casa da consultoria para investimento. É a atividade não autorizada e aí nós temos capacidade para sancionar esse tipo de atividade. Ou seja, caímos num terreno de entidades que não estão, melhor dizendo, autorizadas para desempenhar aquela atividade e, portanto, aí temos capacidade sancionatória para lidar com esses... Que o Banco de Portugal também recebe muitos alertas e recebe muito de... É muito frequente nos Facebooks desta vida haverem entidades supostamente cedem créditos que não deviam... E isso não podem, não é? Claro. Ceder crédito tem que ser uma autoridade registrada. Isso acaba por cair nisto, não é? Cair nisto também. É ser prestamistas e isso não podem. Não podem, por exemplo, trocar moeda, fazer câmbios, não podem. Portanto, há uma série de atividades que são específicas das entidades que estão registadas junto do Banco de Portugal, um bocadinho isto que a Inês estava a dizer, mas que não, os influencers raramente entram por aí. E mais, eu acho que há muita noção que é completamente ilícito e, portanto, não vejo muita gente no Facebook e nos Instagrams desta vida a oferecer crédito sem ser uma autoridade registada junto do Banco de Portugal. Portanto, eu acho que o problema desse ponto de vista é mais complicado com a CMVM porque é no fundo oferecer conselhos de investimento. O que pode ir se calhar mais aí, e isto elenca com outro tema que eu quero ir para terminarmos, que é as burlas, mas antes queria aqui, Francisco,
Francisca, 2 coisas. Que ferramentas é que há bocado me falou? Quais eram as ferramentas? Ferramentas é ferramenta. É uma ferramenta de inteligência artificial que está neste momento já na fase de teste em contexto real. Eu já explico como, que no fundo é para varrer as redes sociais e detectar sempre que houver publicidade a produtos e serviços financeiros para nós percebermos, lá está, se a informação está transparente, está clara e se cumprem as regras que têm que cumprir. Essa ferramenta começou por ser testada em ambiente fechado e depois nós o que estamos a fazer agora é testá-la num ambiente circunscrito, mas já aberto, ou seja, selecionamos determinadas plataformas e selecionamos determinados requisitos de publicidade, portanto não estamos ainda a ir a todos os requisitos, mas determinados requisitos que têm que ser cumpridos e portanto estamos a varrer nessas plataformas e com esses requisitos para ver se conseguimos perceber a dimensão do problema, se é que há problema e a dimensão do problema. E depois a ideia é que num prazo relativamente curto, e aí numa aventura por datas, nós consigamos de facto ter a ferramenta a varrer tudo e para todos os requisitos. Nós para aquela supervisão que referi, que fizemos não sobre os influencers, sobre os intermediários financeiros, utilizamos também uma ferramenta deste tipo exatamente para identificar publicidade. Portanto, já temos os reguladores a usar a inteligência artificial. É o chamado SUPTEC. Utilizar a tecnologia para a supervisão financeira. Olha que maravilha. E aqui as criptomoedas, porque senti que ficámos aqui só a balançar. Ainda não definido, porque é de facto um terreno ainda definido. É aqui um cinzento, não é? Nós estamos com... É uma coisa que está aqui no meio. Não, é partilhada. Okay. É mesmo partilhada. Mas ainda não está definido. Mas ainda não está definido. Mas imagino que seja uma coisa para breve. Ok, para breve. O MiCA, que é o regulamento que vai regular isso, ainda não está completamente fechado. Para perceber. Mas vamos ter aqui responsabilidades partilhas. Uma partilha da regulação, exatamente. Da regulação, da supervisão. Da supervisão. O regulamento está fechado, a questão é, mesmo que seja um regulamento, e portanto transposição direta, há depois competências que têm que ser definidas a nível nacional e é isso que estará por depois quando tiver, vem cá novamente explicar o que é que cada uma faz. Ou mandamos alguém explicar. Olha, antes de terminar, queria falar, e estávamos aqui nesta continuação, da questão das burlas. Infelizmente, as burlas, há coisas ótimas que a internet trouxe, há coisas outras menos boas, e eu acho que a facilidade com que se enganam pessoas, com que há uns anos tínhamos o phishing, não é? Era o mais comum, recebíamos os e-mails e tentavam roubar os dados. No outro dia também falava, até com a Madalena Tomé da CIBS, falávamos da engenharia social, que sempre existiu, sempre irá existir, que infelizmente, não é? Há sempre uma componente em qualquer sociedade de pessoas que enganam as outras pessoas. O que é que tem sido feito, tanto por parte do Banco de Portugal como por parte da CMVM, para combater as burlas e as fraudes, e o que é que uma pessoa que é alvo de uma burla, seja por alguma entidade que supostamente seria regulada pelo Banco de Portugal, que é por CMVM, porque infelizmente aqui no nosso Money Lab chegam muitas pessoas, muitas até em corretores que não existem, não conseguem mobilizar o capital, pessoas que são enganadas também porque afinal era um intermediário que afinal não era um intermediário e depois era um burlão, e como é que as pessoas, ou seja, o que é que as pessoas devem fazer e que conselhos é que deixavam e no fundo o que é que têm feito ambas as entidades neste campo? Agora, para terminar, isso é uma questão extremamente, é um desafio enorme. Acho que cria de facto novos riscos, mas acho que também amplifica muitos riscos que já existiam antes, porque de facto através da digitalização da internet é muito mais fácil chegar a um número muito significativo de pessoas e também comunicar com elas de uma forma diferente, e portanto para nós, pelo menos para a CMVM é um desafio. Obviamente que, e voltando ao primeiro ponto da nossa conversa, a questão da literacia financeira aqui é obviamente muito relevante, ou seja, se eu tenho mais literacia em geral e literacia financeira em particular e digital também, obviamente também estou mais capacitada para lidar e para tentar identificar estes sinais do possível burla, mas há aqui algumas características que acho que acabam por ser transversais e extremamente relevantes nesta área que acho que se deve ter em conta, e nós na CMVM tentamos alertar, não só obviamente lidar com questões de burla e encaminhá-las para as autoridades competentes, e já lá vamos, sei que também é uma parte da sua questão, mas também alertar para estes comportamentos. Por exemplo, que acontece muito no mercado de capitais, ofertas de rentabilidades extraordinárias sem risco, não existe.
Okay? Os unicórnios, Portanto, como eu digo. Não no sentido das empresas dos mil milhões. Existem nas empresas. Não nas empresas dos 1.000 milhões, mas aqueles cor-de-rosa. Mais para ser verdade é porque não é. Exatamente. E portanto, ter muito cuidado sempre que aparecer uma oportunidade de elevado rendimento e de seja vendido como não tendo risco. Normalmente rentabilidade e risco andam a par e portanto há de facto oportunidades de rentabilidade elevada, mas com um risco muito significativo e portanto a perda também pode ser significativa. Depois aquela pressão que existe muitas vezes do tempo. Ou seja, de ter que investir rapidamente porque é uma oportunidade que ou se investe agora ou se no fundo se toma partido agora daquilo que é oferecido ou então não se consegue aproveitar. Não. Temos que ter tempo. Estamos a falar das nossas poupanças. Estamos a falar, no fundo, do montante que eu fui acumulando ao longo da minha vida e que agora tenho a capacidade de investir em determinado produto. Eu tenho que ter tempo a pensar. Eu não posso ser pressionado. Se houver esta pressão, é também um sinal, no fundo, de alerta muito, muito relevante. Sempre que surgem estas situações, nós temos, não só, obviamente, temos, lá está, a divulgação de muita informação, nós temos... Aliás, ao nível, nós encaixamos isto, digamos assim, na literacia financeira, embora vá para além disso. Nós temos todos os anos a definição daquilo que nós chamamos o plano de literacia financeira anual da CMVM. E este ano definimos, como à semelhança do ano anterior, 3 temas, com base naquilo que são os riscos, e depois definir os públicos-alvos, as iniciativas, e a questão da burla é um ponto. Burla, no fundo, no mundo digital, e portanto temos uma série de iniciativas e da própria criação de uma área específica no nosso portal do investidor, com alertas, com boas práticas, etc. Sempre que haja dúvidas sobre se de facto isto será ou não uma situação lícita de investimento, temos disponível a nossa linha verde, que está disponível para responder a este tipo de questão, e claro que uma vez uma burla consumada e se sabendo e tendo evidência disso, reencaminhamos e as pessoas podem não só contactar diretamente a CMVM, ou através do e-mail, através da nossa linha verde, está disponível no nosso site, ou então comunicar diretamente às autoridades responsáveis, nomeadamente Ministério Público ou Polícia Judiciária, etc., que no fundo já não estamos perante as situações que há pouco dizíamos, que é o exercício não autorizado de uma determinada atividade de supervisão, não, já estamos a falar de questões de burla e fraude. Uhum. Nós, uma das coisas que eu acho que é importante dizer logo à partida, nós temos trabalhado muito o tema das fraudes num grupo de trabalho com vários departamentos do banco, embora de facto no sistema bancário as fraudes atinjam sobretudo os meios de pagamento. Cartões, transferências, débitos diretos, pagamentos de serviço, etc. Portanto, e eu sei e não estou minimamente a desvalorizar, até porque tenho pessoas próximas que já passaram por isso, o impacto que tem na vida de cada um quando é alvo de uma burla, quer do ponto de vista financeiro, quer sobretudo do ponto de vista de insegurança e pessoal, mas do ponto de vista global a materialidade é muito pequenina. Portanto, estamos a falar de valores e de número de burlas num montante muito, muito pequenino. Portanto, não temos aqui para já identificado um risco sistémico ou nada disso. O que é que o banco tem feito? Como isto é sobretudo nos pagamentos, é aí que nós temos tentado fazer coisas concretas. A identificação do beneficiário nas transferências foi um passo muito importante. O problema é que nós andamos sempre atrás do prejuízo, isto é, as burlas principais eram muito feitas por transferência bancária, a história do Olá Pai, Olá Mãe, a história do shake não sei onde que nos oferecia não sei quanto dinheiro, era muito por transferência bancária. Com isto diminuiu brutalmente as fraudes por transferência bancária. Onde é que passou a incidir? Pagamento de serviços. E, portanto, nós já teve em consulta pública e vai entrar agora brevemente em vigor a obrigação de identificação do beneficiário nos pagamentos de serviços. Portanto, nós estamos a tentar pôr aqui um conjunto de barreiras e de filtros nos sítios onde identificamos que, apesar de tudo, há mais risco, para diminuir e dificultar a vida aos burlões. O que é que no meio disto tudo é complicado? É que primeiro eles de facto vão um passo à frente e depois a inteligência artificial vai complicar tudo isto. E porquê? Porque com todas as vantagens que tem, como nós todos sabemos, esta parte da engenharia social, além daquelas coisas evidentes que nós todos já vimos, que é recebemos uma mensagem em que o perfil é o da minha irmã com a fotografia da minha irmã e não é a minha irmã, agora vai ser possível eu fazer um FaceTime com uma minha irmã e não é a minha irmã que está do outro lado no FaceTime, não é? E é ela que está lá a falar comigo e, portanto, tudo isto dos avatares e de copiar a forma como se fala, a imagem, a figura, os movimentos, pode dificultar aqui e facilitar a vida aos burlões. Sem coisas que eu
pelo que eu percebi, nós tivemos outro dia até uma conferência muito interessante em que o SIS nos apresentou uma série de problemáticas com coisas que eu até me parece que tecnologicamente nem sequer são muito complicadas e, portanto, não são tão inacessíveis quanto isso aos burlões. Por isso, nós temos que trabalhar do nosso lado, pondo estes bloqueios para dificultar a vida a estas pessoas, alertar, pondo as entidades não autorizadas ou os esquemas que sabemos que existem, e nós estamos a tentar criar precisamente uma tipologia de fraudes para irmos divulgando com regularidade para as pessoas terem conhecimento e as evitarem, e depois aquilo que a Inês dizia, que é todos os sinais de alerta que nós sabemos que são sinais de alerta. As coisas são boas demais para ser verdade, fáceis, rápidas e a ganhar milhões, é tudo que exige muita urgência na tomada de decisão, são formas de comunicação, isto com os bancos acontece muito, que é formas de comunicação que não são usuais e nós temos que estranhar. Um SMS, o meu banco nunca me manda um SMS, um WhatsApp, nunca me manda um WhatsApp. O home banking é seguro de um modo geral porque tem os meios de autenticação segura e, portanto, temos que ter posse, temos que ter inerência, temos que ter, e, portanto, é utilizarmos aquilo que nós sabemos utilizar e depois nunca acharmos que estamos a ser, como eu dizia, mais vale passarmos por burros do que cairmos, não é? Do que sermos burros. E, portanto, se temos a mínima dúvida, vamos ao banco, ligamos ao banco, falamos com alguém, falamos ao Banco de Portugal, é exatamente isso, é mais vale passarmos por burros do que o sermos, e, portanto, não cair. É muito relevante. Antes de ir a isso, só um ponto que também é muito frequente na área do mercado de capitais, e já agora lembro-me quando a Francisca estava a referir, que é situações ou esquemas, digamos assim, em que eu quero levantar o dinheiro que investi e dizem, ok, mas para levantar este dinheiro tenho que investir mais. É isso, tem acontecido nunca fazer isso, não é? Temos recebido muitos relatos de muitas pessoas dizer que não conseguem tirar o dinheiro e estão a pedir para pôr mais. E acho que este ponto que a Francisca estava a referir, que é no fundo tirar um bocadinho o estigma, não é? Ou seja, as pessoas às vezes têm vergonha de referir ou de contar, e é importante tirar essa carga porque os últimos prejudicados acabam por ser elas, e há uma coisa muito engraçada que nós também estamos a pensar fazer, que é, e que algumas congêneres nossas já fazem, nomeadamente a francesa, que é pequenos vídeos de situações de burla, ou seja, no fundo mostrar como pessoa, portanto, nem mostrando a cara da pessoa, se mostrar há de ser alguém, pronto, e exemplificar de facto como foi o modus operandi e como é que as pessoas de facto foram burladas, para também tirar um pouco esta carga negativa que as pessoas às vezes podem não querer, não se expor, e acabam por ser e só acabando prejudicadas. Este sistema com uma coisa que é, a Inês estava a dizer há um bocado, já não sei, mas a iliteracia digital está muito associada aqui, não é? À capacidade de se cair nas burlas, mas às vezes o inverso também é verdade. Os miúdos, e por miúdos eu estou a falar das jovens adultas, para mim já são da idade dos meus filhos, portanto já são miúdos, né? Mas que têm esta literacia digital na ponta dos dedos. Tudo é fácil, tudo é óbvio, tudo é imediato. Qualquer coisa que uma pessoa lhes peça para nos ajudar a resolver, eles vêm logo, clicam, fazem. Muitas vezes são rápidos demais e eles caem muitas vezes em coisas porque clicam facilmente, porque abrem a página facilmente e porque se calhar, por força de não terem passado uns anos da vida deles, têm uma iliteracia financeira que não lhes permite ter determinados sinais de alerta, como a Inês dizia, um investimento que é bestial, cheio de rentabilidade, risco zero, e eles até acham aquilo. Portanto, temos que depois também trabalhar isto das fraudes, misturando para mim 3 literacias, a financeira, a digital e a mediática, e eles têm que perceber bem como é que se mexem nestas 3 áreas. Muito bem. Pedir um conselho final a cada uma, um conselho para deixar aqui aos nossos ouvintes relativamente aqui a boas práticas para os investimentos e para a relação com os bancos. A relação com os bancos é perguntem. E eu acho que as pessoas têm, aquilo que a Inês dizia, as pessoas terem vergonha, uma certa vergonha. E eu sei que às vezes é difícil ler a informação toda, tenho noção disso, que os documentos são complexos, muitas vezes num juridiquês que é difícil as pessoas compreenderem, e as pessoas, não estou a falar das pessoas que me estão a ouvir, estou a falar de eu própria, portanto eu percebo isso tudo, mas a informação é a melhor arma que se tem para tomarmos decisões, arma no sentido positivo de nos segurar e de nos assegurar. E portanto perguntem no banco, perguntem ao gestor, perguntem online,
perguntem ao Banco de Portugal em fim de linha se tiverem dúvida de facto, porque nós estamos aqui muito para ajudar as pessoas. Visitem o nosso portal do cliente bancário, tem imensa informação acerca de quase tudo que eles têm que fazer, que as pessoas têm que fazer no dia a dia. E portanto, é a busca de informação e de informação fidedigna, seria talvez assim o conselho melhor que eu possa dar, é informem-se e perguntem, não tomem decisões sem saber. Muito bem. Muito em linha e indo ao primeiro ponto que hoje abordamos, que é a questão da literacia financeira. Maravilha. Ou seja, no fundo, investir sempre na sua literacia financeira, não parar, porque as coisas evoluem. As coisas evoluem rapidamente, a tecnologia potencia este tipo de evolução rápida e, portanto, investir na sua literacia financeira. A literacia financeira, como muitas vezes se refere, e acho que bem, é a primeira linha de defesa que nós temos para lidar com o setor financeiro e com aquilo que rodeia o setor financeiro. O supervisor pode ser muito eficiente, a regulação pode ser muito bem feita. Se eu não tiver literacia financeira... as instituições até podem ser muito bem intencionadas, Exato. Atenção. Não? Se a literacia financeira não estiver lá, se eu não tiver o nível de conhecimento que necessito e as atitudes e comportamentos corretos, eu estou a correr riscos e não é só correr riscos, não estou a beneficiar daquilo que o setor financeiro me pode dar. E, portanto, acho que terminaria como começamos, investimento em literacia financeira. Muito obrigada às duas, foi um prazer tê-las aqui e agradecer também quem nos esteve a acompanhar. Aqui do nosso lado no Money continuaremos também a contribuir para mais e melhor literacia e educação financeira. Espero que tenham gostado do episódio. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos também nas redes sociais, enquanto a nós vemos então no próximo Money Bar.